Envelhecer é um privilégio, mas envelhecer bem é uma escolha construída todos os dias, as pequenas e grandes decisões que tomamos. Muita gente só se lembra da saúde quando a doença chega, mas o corpo fala antes. A memória que falha, nas dores que insistem, no cansaço que não passa, no sono que não vem. Sinais que avisam que é hora de cuidar melhor de si com prevenção, informação e acompanhamento especializado. A geriatria não é apenas a medicina do fim da vida, ela é a medicina da longevidade. Um cuidado integral que prepara cada pessoa para viver mais e viver bem, com autonomia, disposição e qualidade de vida, respeitando cada fase do envelhecer. A nossa convidada de hoje entende profundamente o valor de cada ano vivido e ajuda seus pacientes a descobrirem que é possível envelhecer de forma ativa, plena e saudável. Ela nasceu e mora em Caratinga, especialista em clínica médica e geriatria, mestre em farmacologia e química medicinal. Ela também atua como coordenadora do internato de clínica médica e da enfermaria do HID, Hospital Irmã Denise, além de ser preceptora da residência de clínica médica. Além de médica, ela é mãe da Sofia, de 15 anos. Quer saber quem é a convidada de hoje? Não sai daí. O Começo Conversa já está no ar e nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais o Começo Conversa, o programa de entrevistas mais assistido na região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e também pelas mídias digitais. A gente vive em um mundo que fala muito sobre juventude, mas pouco sobre como envelhecer bem. O tempo passa para todo mundo, mas a forma como ele passa depende das nossas escolhas, dos nossos hábitos e dos cuidados que temos ao longo da vida. Envelhecer não precisa ser sinônimo de dor ou dependência. Pode ser um processo cheio de autonomia, movimento e dignidade. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Como viver mais e viver bem, aprendendo a cuidar da saúde antes que os problemas apareçam. E para esse bate-papo tão necessário, recebemos uma convidada que entende, como poucas pessoas, os sinais que o corpo nos dá e a importância de escutá-los com atenção. Ela é apaixonada pela área que escolheu, defende o cuidado integral, fala com propriedade sobre prevenção, saúde mental e qualidade de vida. E quando não está atendendo seus pacientes, gosta de correr e ouvir música. Dois hábitos que mostram que saúde também é movimento e alegria. O Começo Conversa de hoje tem a alegria de receber a médica geriatra e clínica doutora Yáscara Lessa Lisboa. Doutora, seja muito bem-vinda. Prazer te receber aqui no Começo Conversa. Prazer é meu, professor. Sofia, tá bem? Sofia está bem. Chegando de férias. Chegando de férias, preparando para o início das aulas. Mandar um beijo para Sofia e tem que mandar um beijo para Maria Eugênia, senão você já viu que dá ciúme ali, né? Beijo para vocês, meninos. Doutora, a geriatria não é, de fato, uma doença do fim da vida, né? Jamais. Quer dizer assim, tá morrendo, procura geriatra? Jamais. Pelo contrário. Conta para nós. Pelo contrário, né? Geriatria é a gente trabalhar de uma maneira preventiva, né? É algo que começa antes, né, dos 60 anos, como todos pensam, né? É querer envelhecer com saúde, né? É entender o processo do envelhecimento, mas com todo o cuidado, né, desse processo. Qual que é a idade de procurar um geriatra? Então, existem várias divergências, né? Muitos falam que a partir dos 60, mas hoje a gente vê que a partir dos 45, né, o ideal é que já se tenha o acompanhamento com o geriatra, né? Para a gente atuar de maneira preventiva, rastreios, né, prevenções de sarcopenia, osteopenia, né, várias condições também cognitivas, né, prevenção de algumas doenças neurodegenerativas que a gente consegue perceber, né, de uma maneira bem precoce, através de testes, rastreios clínicos que a gente tem condições de fazer e ter menos dano possível, né, durante esse processo do envelhecimento. Interessante porque, assim, o homem, ele passa... Quando ele está jovem, ele quer ficar adulto logo, né? Porque assim, não é doido para poder ficar adulto, né? Quando fica adulto, não quer entrar na casa do Zenta de jeito nenhum, né? Nenhum. Com medo de entrar. E procurar um geriatra, não dá aquela sensação de que estou envelhecendo? Muito, né? Existe um preconceito com isso, né? As pessoas acham que envelhecer é sinônimo de doença, né?
Envelhecer não é sinônimo de doença, eu falo que é sinônimo de experiência, né? Tanto de vida, de conhecimento, mas também do corpo, né? É um corpo que precisa se preparar para isso, né? Um processo realmente, né, de morte celular que acontece, isso é inevitável. E aí cabe uma escolha, né? Se você quer fazer isso de forma saudável ou não. E por isso, quanto mais precoce, melhor. E também é interessante que a perspectiva de vida aumentou muito, né? Então, Muito. assim, porque antigamente, assim, isso tem pouco tempo. Eu, garoto, quer dizer, há 55 anos atrás, eu estou com 66, então eu com 10 anos, eu me lembro de tios, tias, assim, 50 anos, todo mundo velhinho e morrendo. Então foi muito rápido, em pouco tempo nós conseguimos um brasileiro hoje está vivendo em média, parece 72, 75 anos, não é isso? Isso. Ele está a expectativa de vida dele. Mas já tem país aí com 80 anos. E hoje você encontra com muito mais facilidade pessoas com 90 anos, com 100 anos, pessoas ativas. Eu assisti uma peça agora da Fernanda Montenegro, no Rio de Janeiro, ela tem 95 anos, que a mulher estava no monólogo, no palco, sozinha falando, assim, numa agilidade, uma cabeça fantástica. Quer dizer, se cuidar, pode viver mais de 100, né? Exatamente. E eu acho que isso deve-se muito a você ter acesso, né, a informações, a uma boa alimentação. E as pessoas têm buscado isso, né? As pessoas têm buscado saúde, porque é um preço muito mais alto que você paga se você não envelhecer de uma maneira saudável, né? O processo vai acontecer. Então, a escolha de como vai ser esse processo é sua, né? Então, assim, hoje uma pessoa de 60 anos, ela pratica atividade física, né? Perfeitamente, ela pega peso, ela, né, tá ali junto com os jovens, né? E às vezes deixando muitos jovens para trás, para trás, né? Então, assim, eu acho isso muito bacana, né? Eu acho que isso deve-se muito à questão de uma escolha de acesso também a essas condições, né, que te permitem uma qualidade de vida melhor. E também de levar informação, né? Porque assim, são várias as especialidades, a gente vê o preconceito da pessoa querer procurar um especialista, procurar um médico, né? Aí acontece com a mulher, acontece com o homem, no caso da urologia, e aí tem também do idoso, tem o próprio idoso também com dificuldade, né? Quando você pega um idoso, você precisa, alguns idosos quer levar no médico, ele é teimoso, acha que não precisa, é bem complicado isso, né? Mas eu costumo dizer também que nunca é tarde, sabe, professor Eugênio? Hoje não significa também que se você tem acesso ao geriatra com 70 anos, não significa também que você não vai mudar muita coisa, né? Um desfecho muito melhor. Então, assim, hoje a gente vê pacientes com 70 anos que às vezes chega sarcopênico no consultório, você inicia uma suplementação, você inicia uma atividade física direcionada e você realmente consegue modificar o estilo de vida dessa pessoa e a condição de saúde desse idoso. E tem também a questão da quantidade de remédio, né? Porque o geriatra, ele consegue ter esse olhar mais global sobre o paciente, né? Sim. Porque a gente, ao longo da vida, você vai procurando especialista para tudo. E cada um te dá um remédio diferente, né? Porque você está com a caixinha de remédio na mão, né? Não, isso é o mais comum, tanto que a nossa primeira consulta sempre é uma consulta bem mais extensa, né? Mais por conta da polifarmácia, né? né? A gente sempre anda, né, em conjunto com o cardiologista, o neurologista, a especialidade, né? Que está ali junto com aquele paciente, às vezes com aquela lista de medicação. Então, a gente tem uma discussão bacana, né, com esses profissionais também, com esses colegas, a respeito do que é possível reduzir, né? A gente tem os efeitos colaterais da medicação. Às vezes, realmente é necessário, um paciente com insuficiência cardíaca grave, um paciente com uma doença demencial numa fase mais avançada, às vezes algumas medicações são necessárias, mas a gente precisa sempre pensar no efeito colateral daquilo, no custo-benefício daquilo para o paciente, né? Um maior risco de queda, um prejuízo na condição de sono daquele paciente, na inapetência dele, justificada às vezes por um efeito colateral até de um antipertensivo. E às vezes acha que, nossa, mas é apenas um antipertensivo? Não, o antipertensivo também influencia até na questão da alimentação de um paciente. E tem a interação medicamentosa. As interações medicamentosas. É um medicamento. Você vai no médico, ele te dá um remédio para uma coisa, o outro te dá outra, e ninguém está fazendo a conta de como que vai ser esse encontro. Um conversa com o outro, né? Eles conversam. O geriatra olha isso tudo. Tudo. Existe uma avaliação geriátrica ampla, né, o AGA, que a gente faz exatamente isso, né? A gente coleta
todas essas medicações, né? O que pode estar interagindo. Às vezes o paciente chega com uma queixa de um zumbido no ouvido, de uma tontura. Você vai ver lá, tá aqui, ó, o problema tá aqui. Às vezes uma medicação, uma interação de um determinado medicamento que pode ter como efeito uma tontura, um zumbido no ouvido, que é uma queixa muito comum, né? Né? Vamos falar de queda agora, porque também é uma ocorrência muito complicada, né? Porque o idoso parece que os ossos já têm uma certa fragilidade mesmo, né? E, às vezes uma queda simples acaba quebrando um fêmur, por exemplo, e aí tá a complicação toda, né? Isso. Que tipo de cuidado que precisa ter, quer dizer, que tipo de adaptação realmente as pessoas precisam fazer nas suas casas? A partir de que momento que é bom você ter uma barra, por exemplo, num banheiro para tomar banho? Isso é muito importante, né? As adaptações dentro do domicílio, a gente tem que considerar, né? Então, é o tapete que está na porta, é o tapete na beirada da cama, é uma barra no banheiro, é uma acessibilidade mais fácil, né? Um controle remoto com um número maior para que ele enxergue e tenha uma independência de escolher um programa que ele quer assistir. É o aparelho de telefone celular com letras maiores para que ele consiga ter acessibilidade à internet, né? Que hoje né, todo mundo tem acesso. E os idosos também estão usando a internet. Isso, exatamente. Cuidados, né? Dentro da cozinha também, a gente vê muitas queimaduras também, né? Você falou do tapete, é bom não ter o tapete, é isso? O ideal é que não se tenha não tapete. Né? Porque a beiradinha, o idoso, né, muitas vezes a marcha dele é uma marcha que ele não faz o choque de calcanhar todo da passada, né? Então, às vezes é uma marcha mais arrastada e sem querer ele pega a beiradinha do tapete, tropeça e tem uma queda. O tapete também que escorrega. O tapete que escorrega. Né? A gente pede para evitar também os chinelinhos, né? Ou é uma sandália ou é um tênis. Né? Porque o chinelinho também, ele costuma agarrar a beiradinha e ter a queda do idoso. Você fala o chinelinho. Chinelinho de dedo, né? De tipo uma havaianinha, né? A havaianinha então é a sandália, não, a gente pede a sandália mesmo, a sandália traçada, né? Ou o tênis. A sandália havaiana, nesse modelo de sandália havaiana não é muito a gente adequado, não indica, não. Achei que ela era mais segura, eu achei que esse apesar da borracha, né? Se a sola não for muito... né, assim, eu tenho que ter um antiderrapante bom, né? Claro, eu tenho que ter uma sola firme, mas ao mesmo tempo macia. E às vezes isso não acontece, dependendo do modelo. Pessoal das casas mais antigas, então o pessoal mais tradicional em termos de casa mesmo, que tem taco em casa, tem tábua corrida, encera aquilo todo e passa enceradeira, perigo. Não combina com idoso, não. Não mesmo. É melhor mesmo o piso que mantém ele mais firme, antiderrapantes. Mas né? sim. Quanto tempo dura uma consulta normalmente com um geriatra, com um idoso? Pelo menos 1 hora, professor. 1 hora. Pelo menos 1 hora é a média da consulta, boa, 1 hora, até 1h30 às vezes, né? Bacana. Às vezes vem com a família, né? O idoso nunca vem sozinho, ele vem com o filho, ele vem com o neto. É com a turminha carregando, né? Vamos fazer um rápido intervalo, eu quero aproveitar o segundo bloco, já entrar falando ainda dessa anamnese que é feita e de quem cuida. Eu acho que é importante falar sobre isso, você não sai daí, nosso papo aqui está sensacional, estamos conversando com a doutora Yáscara Lisboa, ela é geriatra, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui hoje a médica geriatra, a doutora Yáscara Lisboa. Doutora, vamos lá. Essa anamnese, como é que é esse primeiro contato com... Você pega paciente que não queria estar ali? Pego. Pega. Pego. É uma minoria, né? Porque geralmente o idoso ele é levado pelo filho, né? Ou por algum familiar, né? Então, assim, existe uma certa resistência às vezes, né? Ah, mas eu não preciso, né? Eu tô ótimo, né? E às vezes o filho vai lá justamente porque ele percebe, né? Pequenas mudanças no comportamento, às vezes, e ele vai lá buscar uma ajuda. Você falou que dura em torno de 1 hora, mais ou menos, isso. Até também para poder criar uma empatia melhor aí com o idoso, né? O cuidador, é importante que ele vá nessas consultas quando o idoso já tem um cuidador. Porque eu sei que é muito difícil cuidar, né? E é difícil ser cuidado também, você concorda? Você tem uma vida toda normal, trabalhando, fazendo suas coisas, chega um ciclo da sua vida que você não consegue fazer isso mais. E aí você que cuidou das pessoas o tempo todo, precisa ser cuidado. Não é fácil não, não é nada? Não.
Você percebe isso, né? Nessas conversas Sim. lá. Como é que se orienta? Quer dizer, é melhor ser cuidado por gente da família? É melhor ser cuidado por gente especializada? É melhor ir para uma casa para ser cuidado? Como é que você vê isso tudo? Então, na verdade, não existe uma regra, né? Uhum. É um momento bem desafiador, acho que para a família, né, e para o idoso também, né, essa escolha. Eu acho que o cuidado, ele tem que ser uma escolha do paciente, né? Como eu quero ser cuidado? Eu preciso ser cuidado com quem eu tenho um vínculo, com quem eu tenho confiança, né, com quem vai entender, né, as minhas escolhas, né? Por isso que eu falo que isso tem que ser conversado antes de uma doença ser estabelecida, antes de um paciente ir para a cama, antes de um paciente se tornar totalmente dependente. E realmente essas conversas não acontecem dentro dos lares, Não. né? Isso não acontece, não é comum. Então, e aí vem os conflitos, né? Porque o filho quer impor um cuidado, o filho quer impor, ou um sobrinho, né? Quer impor uma forma de ser para aquele idoso que foi uma vida inteira independente, que está na casa dele, e o filho quer tirar ele da casa dele, levar para casa, né, de um outro familiar. É complicado. Então, assim, são muitos conflitos nesse momento. Então, assim, eu acho que o cuidado tem que ser daquela pessoa que tem uma empatia, que já tem um vínculo muito próximo. E uma coisa muito importante, né, que eu vejo, né, nesse momento da vida é o respeito com a escolha do idoso. Por mais que você ache que aquilo não é o melhor para ele, ele sabe o que é melhor para ele. Então, a gente tem que entender e respeitar essa escolha. Mas são casos e casos, né? Assim, Principalmente se a pessoa estiver lúcida, né? Quer dizer, se não tiver com nenhum tipo de demência, quer dizer, principalmente, ela está não tem podendo demência, não teve um AVC ela tá agudo podendo que ele decidir, perdeu. né? Isso. E por falar em demência, quer dizer, como se dá esse processo, né? É possível perceber que existem sinais para você perceber que um idoso da sua convivência ele está começando a ter problema de demência, não? Existem. Existe? Existem sinais, só que a grande questão a gente observa que a família só procura o geriatra ou o neurologista ou o psiquiatra na hora que começa a ver as alterações comportamentais desse paciente. É que aí já está todo mundo vendo Isso, mesmo, né? e aí eu costumo dizer que, por exemplo, a doença de Alzheimer, né, que é o que mais a gente vê falar, né, dentre as doenças demenciais, que são várias, mas ela é progressiva. Então, quando a gente tem essa percepção da mudança comportamental e da perda de funcionalidade do paciente, ele já está, assim, numa segunda para uma terceira fase da doença, uma fase bem já avançada. E a gente costuma ter testes de rastreios, né, que a gente faz durante a consulta, que você já consegue pontuar uma perda de funcionalidade e cognição, né, testes validados, que a gente consegue perceber se tem uma característica, né, de uma doença demencial, qual a doença demencial mais característica, de acordo com o que você rastreia ali durante a consulta, e já dá o start ali nos cuidados. O fato da pessoa perguntar a mesma coisa, por exemplo, 2 vezes num espaço de tempo pequeno, já pode ser considerado um sinal ou também isso necessariamente não é? Porque aí o pessoal fala, ei, vovô tá ficando maluco, olha lá, perguntou para mim se eu estava bom, agora perguntou de novo se eu estou bom de novo. Isso depende, né? Depende do contexto. Né? Por exemplo, uma infecção urinária pode fazer com que a pessoa fique um pouco confusa, muitas vezes. É normal, sim, a gente cansado, numa noite mal dormida, a gente se confundir, a gente esquecer, qual o nome daquela coisa mesmo? Mas quando o idoso começa a nomear aquela coisa, aí eu peguei aquela coisa e coloquei ali. Então, aí você percebe que não é um esquecimento. Entendi. É uma afasia começando ali, né? Uma alteração de memória, de fala, de nomeação de coisas que você já começa a identificar que não é apenas um esquecimento. Muito bem. Quem cuida precisa ser cuidado? Muito. Né? O cuidador, né, quem cuida, eu falo que é um ato de amor, né, muito grande. É uma pessoa que escolhe estar ali por conta do outro, mas ela não pode estar por conta do outro a ponto de se anular. E é esse equilíbrio que a maior parte dos cuidadores perdem, porque a maior parte são os filhos ou algum sobrinho, né, mais próximo. Então, eles realmente se anulam na rotina de trabalho, na rotina dos cuidados pessoais.
E aí, lazer, faz uma viagem descanso. mais. Não, por quê? Porque às vezes o idoso não tem condição de ir ou não tem condição de levá-lo, e aí ela vai só ficando cada vez mais reclusa ali dentro daquele lar, naquela condição de doença. E aí vem os transtornos, né? Um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo. Então, quem cuida também precisa ser cuidado. Se não se cuidar, adoece, né? Adoece. É interessante isso. E isso é importante, porque quando você entende que você tem que cuidar do outro, você precisa entender que você precisa cuidar de si também. Né? Você precisa estar bem para cuidar do outro também de uma forma bem cuidada. É interessante isso. O cuidador, porque o cuidador profissional, inclusive, porque você tem um cuidador profissional. O profissional, ele se reveza, né? Se reveza. Eu sei que tem cuidador também que tem é o trabalho dele, mas é um esforço danado, porque eles tem cuidador que trabalha 2 turnos seguidos, 3 turnos seguidos. Mas é menos complicado que o da família, porque o da família é uma entrega mesmo, né? É uma entrega. O da família, ou da amizade, ou que está próximo, cuidando, é uma entrega mesmo, né? E parece que acaba ficando culpado se sair um pouquinho, né? Não pode ir no cinema porque se sente culpado porque a outra pessoa está lá doente, né? Isso aí precisa ser visto, né? Isso precisa ser muito conversado, né? Nas reuniões familiares que eu tenho no consultório, eu sempre falo isso com o cuidador, né? Você precisa ter o seu momento, né? E o fato de você deixar sua mãe em casa com um cuidador que não seja familiar, ou mesmo um cuidador familiar, isso não quer dizer que você deixou de cuidar, ou ama menos, ou está sendo egoísta, né? Eles se culpam, né? Eles se sentem culpados se viajar e deixar o pai ou o avô com alguém que não seja ele. Essa pessoa vai cuidar da mesma forma que você, talvez não tão bem como você cuidaria, mas vai cuidar bem do jeitinho dela, com a sua orientação, ela vai cuidar e você vai descansar e vai voltar melhor. O geriatra, ele enxerga a pessoa idosa de uma forma integral, né? Sim. Integral, quer dizer, cria um vínculo de confiança. Você tem paciente que está com você há mais tempo. Muito. Porque não é como você está com problema de pressão alta, então você foi no médico, ele olhou, te deu um remédio, você ficou bom, você não volta lá mais. Deu o diagnóstico da doença, toma aqui, vamos tratar. Não é. O idoso é mais ou menos como criança, né? Criança com pediatra, porque cria um vínculo, né? Exatamente. A ponto dos meninos chamar a médica de tia, o médico de tio, porque vai criando um vínculo ali, aquela visita constante, né? O idoso também, assim, quer dizer, a visita, a consulta é mais a miúde? Exatamente. Foi muito boa a sua comparação com o pediatra, né? Porque a gente também dá o telefone para a família, né? Às vezes a família te liga fora do horário do consultório, te liga à noite, te liga de manhã cedinho, ó, mamãe não tá bem, você pode passar aqui? Né? E às vezes você passa, né? Na casa do idoso, você faz a visita domiciliar, você faz uma avaliação das condições daquele domicílio. Então, assim, é um cuidado mesmo, não só com o idoso, mas com tudo o que o cerca, né? O lar daquele idoso, a família daquele idoso. E você é o vínculo, né? Com aquele filho e aquele idoso. E cria vínculo de confiança, né? De confiança, de confiança. Isso é importante. Doutora, vou fazer um rápido intervalo, nós voltamos já, você não sai daí. Bate-papo sensacional, estamos conversando com a doutora Yáscara Lisboa, médica geriatra. É já. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. E você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional. Nós estamos conversando com a doutora Yáscara Lisboa, especialista em clínica médica e geriatria. Doutora, estava assistindo um programa e o programa falava da terceira idade. Aí teve um senhorzinho que falou que melhorou muito depois que ele descobriu o forró, passou a frequentar um lugar de dança e beijar na boca. Isso é bom mesmo para a saúde? Isso é muito bom. Lazer é bom, né? Eu acho que o idoso precisa disso mesmo, né? Sim, exatamente. Eu falo que um dos pilares, né, do envelhecimento é a socialização, né? Então, você se socializar, manter isso durante, né, o processo de envelhecimento é algo que te mantém vivo, né? A música, ela sobe a sua energia, né? Independente de ser idoso ou não, imagina para o idoso, né? Dançar, né? É muito bom, ouvir música é muito bom,
né? Então, isso faz toda a diferença, né? Você E namorar também é muito bom. bom, isso é importante. Você falou em pra ele. socializar e aí eu lembrei da solidão, porque realmente solidão adoece, né? A solidão Quem já está adoece. idoso, então deixar um idoso na solidão é uma coisa bem complicada, né? Sim. E o que eles tendem é ficar sozinhos, né? Mas eu falo que estar sozinho não é se sentir, né, dentro da solidão, né? Às vezes a solitude é importante, né? Te gera reflexões, né, de uma vida toda e tal. Mas, né, você tem que ter o vínculo, né, com os netos, com a família, com os amigos. Pode morar sozinho, mas tem que ver gente, né? Tem que ver gente. Tem que ver gente. Tem que ver gente. E a alimentação do idoso? Vamos lá, alguma coisa de especial? É alguma coisa que a gente começa... Eu sei que se alimentar bem, claro, você vai ter uma vida mais saudável a vida inteira, né? Mas dá para começar já, estou idoso e agora vou começar a alimentar direito, isso atrapalha ou ajuda? Sim, isso ajuda, isso é muito importante, né? A gente sabe que com o processo do envelhecimento a gente tem uma perda de massa magra, massa muscular muito rápida, né? Então, se você não tem uma alimentação adequada com suporte à atividade física, a perda da massa muscular é ainda mais rápida, né? E aí a gente tem o processo de sarcopenia e associado a isso a osteopenia, a osteoporose e a consequência disso, né? Então são fraturas, são quedas, então é muito importante sim, uma alimentação equilibrada, nada de muito especial, eu acho que é a comida de verdade, né? É a comida saudável, né? As verduras, os legumes sempre frescos, né? Nada de frituras, de gorduras saturadas. Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter, né? Atividade física frequente, pelo menos 4 vezes por semana, de pelo menos uns 30 a 40 minutos, isso precisa acontecer. Isso tem que estar dentro eu falo dentro da prescrição daquele idoso, né? Isso é o medicamento do idoso, né? Atividade física, alimentação adequada, isso faz parte do cuidado com o idoso. Aquilo que é só recomendável na juventude, quando chega para o idoso agora, virou prescrição. Virou prescrição médica. Tem que fazer. Eu falo isso com os meus idosos. Tá cansado, tá frio, não quero levantar da cama? Não, mas é o meu remédio que eu tenho que tomar. Tem que caminhar, então, tem que... Exatamente. Porque a tendência do idoso é querer ficar mais quietinho mesmo, assistindo a televisão, né? E assim, isso tem mudado, sabe, professor Eugênio? Isso tem mudado muito, né? Assim, as conversas, os argumentos, você vai mostrando, né? Quando um paciente, por exemplo, vai fazer uma densitometria e vem uma osteopenia, ele já preocupa, porque ele sabe a gravidade de uma osteoporose, ele sabe as consequências de uma osteoporose. Então, ele não quer, ele já pergunta, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho que tomar creatina? Eu já tenho que tomar qual suplemento? Eu já tomo whey protein? Né? Eles já perguntam. Então, assim, os idosos hoje já querem saber, né? O que eu posso tomar? O que eu posso suplementar? E aí a gente faz toda uma análise, né? De massa magra, de massa gorda, né? De músculo e gordura, como é que está essa relação. O dormir, essa máxima de que quanto mais velho você vai ficando, menos tempo você dorme. Eu dormia há muito tempo e agora só consigo dormir 3 horas por noite, 4 horas por noite. Isso é um problema da idade mesmo ou é questão de saúde isso? Então, isso é uma questão comportamental. Quando você faz o diário do sono do paciente, você percebe que ele tem muito tempo, às vezes, sem uma ocupação, sem uma atividade que gere um gasto energético. Então, muitas vezes, o idoso que fica mais restrito em casa, ele tende a tirar microcochilos. Existem, sim, medicações que alteram o sono. E aí a gente tem que ter um cuidado, né? Principalmente pacientes que têm quadros de demência, existem medicações que dão sono. Então, muitas vezes a gente altera o horário dessas medicações para que esse sono chegue mais à noite. Mas existe sim essa questão comportamental. Quando você faz o diário, o paciente não tem gasto energético, então ele vai ter alguns cochilos ali ao longo do dia e vai dormir menos à noite. Então a gente fala mesmo, o idoso tem que ter ocupação durante o dia. Então, assim, o fato de você, às vezes, aposentar e não ter aquela rotina do trabalho, isso faz, sim, com que você fique mais restrito em casa. Então, a gente tem que cochila buscar... toda hora, cochila durante o dia e à noite... Exatamente. O sono vem mais leve, exatamente. Né? Porque é claro que tem aquelas situações que é uma questão ligado a vias urinárias, uma série de questões aí, mas quando a pessoa não tem problema nenhum e dorme muito pouco,
É porque tem alguma coisa errada acontecendo durante o dia. Isso, a gente tem que ver, né? Existe a questão, né, da melatonina. A gente tem que avaliar isso daí, né? Antes de entrar, às vezes, eu sou muito resistente ao benzodiazepínico, né? Os clonazepams, Rivotril da vida para um idoso. Eu acho que a gente tem que fazer um diário bem rigoroso do sono para ver o que está impedindo esse sono. Será que é algo metabólico? Né? E será que é algo medicamentoso? É comportamental? Então a gente faz esse diário e a gente acha aonde que está o erro ali e a gente consegue sim modificar. Né? Existem sim transtornos do sono, né? Por isso que a gente faz, né, alguns exames específicos, né, para a polissonografia, né? Existe a apneia do sono que pode sim levar à redução desse sono, é o que eu falo, é metabólico, a gente tem que investigar, é a primeira coisa que a gente faz, né? Não é metabólico, é medicamentoso, é comportamental e a gente vai mudando isso dali. E o cochilo depois do almoço, pode ou não? Pode. Pode? Pode, desde que ele não atrapalhe. Isso aí vai, né, de cada um, né, do organismo de cada um. Uma coisa é o cochilo, outra coisa é a pessoa almoçar e acordar às 6 horas da tarde. Isso, né? não, a gente passou pode... a tarde toda dormindo aí, não. Exatamente, o cochilo que a gente preconiza é de 20, não pode passar de 30 minutos, porque a partir daí você entra num sono profundo e aí realmente fica difícil para você acordar e voltar para as suas funções. Isso aí, não, então é legal. Então, o cochilo, entendeu, né, pessoal? Cochilo. 30 minutos. Não é tirar a roupa, botar pijama, colocar a coberta e dormir a tarde inteira, não. Cochilinho de 30 minutos. Exatamente. Eu, depois do almoço, eu gosto de dar uma cochiladinha, sabe? No sofá mesmo, na cadeira, mas é bom. Isso é importante. Doutora, muito bom, viu? Bate-papo sensacional. Tenho certeza que foi muito inspirador para todo mundo aqui. Tem mais alguma coisa que você gostaria de tratar dentro da geriatria? Eu queria falar, assim, que o que eu busco hoje é uma geriatria com prevenção. Né? O que eu tento buscar é uma conscientização, que envelhecer não é sinônimo de adoecer. Eu falo que esse é o meu lema. Né? Adoecer é sinônimo de vida mesmo, né? de experiências que você tem para passar para os outros, né? E continuar ali nas suas funções, né? Dentro do que é possível, nos seus vínculos sociais, familiares, né? Eu fico muito triste quando isso se perde. Então, eu acho que o que eu quero deixar aqui hoje é envelhecer não é sinônimo de adoecer. Então, cuide, né, do seu processo de envelhecimento, né? Cuide do seu corpo enquanto você tem a possibilidade de fazer isso de uma forma saudável. E aceitar, né? E aceitar que nós vamos passar. Faz parte, não tem outro jeito. Que maneira que eu posso passar por isso melhor, né? Exatamente. Passar por isso bem, né? Exatamente. É isso aí. Sendo vovô da Sofia, vovô da Maria Eugênia. Acho bonitinho demais a Sofia falar, benção, avô. Deus te abençoe. Doutora, muito obrigado. Muito bom te receber aqui. Foi um prazer. Você tem um minuto para suas considerações finais. Essa câmera aqui pode deixar endereço pessoal, Instagram, para as pessoas te acompanharem. É com você. Primeiramente, eu queria agradecer, né, professora Eugênia, é um prazer estar aqui, né, é uma honra estar aqui com o senhor, né, nesse espaço, né, um programa tão bacana, que traz tanta informação para as pessoas. Queria deixar aqui, né, se quiserem me seguir nas redes sociais, doutora Yáscara Lisboa, lá a gente deixa alguns vídeos, algumas orientações, né, a respeito, né, do processo de envelhecer. Se quiserem marcar uma consulta, meu consultório fica no edifício Dalva Dias, na sala 802, né, falem com a Marcinha e a gente vai ter um grande prazer em receber, em poder cuidar de você e da sua família ali. Doutora, muito obrigado. Obrigada. Prazer muito grande te receber aqui. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela atenção, pela companhia. Até o próximo encontro, se Deus quiser.